O apóstolo Pedro cometeu um erro grave. Ele permitiu que a superioridade religiosa e um preconceito racial tomasse conta do seu coração e se afastou dos gentios e tomou uma séria repreensão do apóstolo Paulo. É o que nós veremos hoje no nosso vídeo da Carta aos Gálatas. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Nós estamos nessa série de reflexões da Carta de Paulo aos Gálatas. E vocês estão gostando? Tem sido edificante para a sua vida? Dá um trabalho grande fazer esses vídeos, editar. Estudei bastante para que eu pudesse transmitir a Carta de Gálatas numa linguagem simples e fácil para que vocês pudessem entender de maneira gratuita aqui no YouTube. Então a única coisa que eu peço para vocês, o único favorzinho que eu peço é que vocês deem um like nesse vídeo. Porque quanto mais likes esse vídeo tiver, o YouTube entende que ele é um vídeo relevante e divulga para outras pessoas também. Se inscreve no nosso canal, acione o sininho e compartilhe para os seus amigos. Dando sequência às nossas reflexões em Gálatas, no vídeo de hoje eu gostaria de meditar um pouco no capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 21. Depois da reunião que o apóstolo Paulo teve em Jerusalém com o apóstolo Pedro, que eles chegaram a uma linda conclusão de que o evangelho é somente pela graça, que a salvação é simplesmente pela fé em Jesus Cristo e não há nada mais que nós possamos fazer. Mas agora, Paulo nos conta uma história surpreendente, que o apóstolo Pedro ele errou, e errou feio. Os judeus, eles eram ensinados desde criança a serem uma nação pura. E por causa disso eles rejeitavam e tinham grandes resistências raciais e preconceitos étnicos por causa de outros povos, os gentios, aqueles que não eram judeus. O próprio Deus transformou o caráter de Pedro nesse sentido. Lá no livro de Atos, nós vemos que Deus traz um sonho ao apóstolo Pedro para que o apóstolo Pedro pudesse comer alimentos impuros e assim ele entendesse que o evangelho não era só para os judeus, mas para todos os povos. E foi por causa disso que Pedro começou então a comer com os gentios, a se envolver com as pessoas que não eram judias. Ele acreditava no evangelho para todas as pessoas. Mas uma coisa muito interessante aconteceu em Antioquia. Paulo nos diz que Pedro ele estava comendo junto com os gentios, junto com as pessoas que não eram judias, mas por causa de outros judeus, por causa daqueles que pregavam que é necessário algo mais, Pedro teve um certo medo de ser rejeitado. Pedro teve uma certa necessidade de ser reconhecido e aprovado pelas outras pessoas. E por causa disso, de uma maneira até meio educada, de uma maneira sutil, ele foi se afastando dos gentios, foi deixando de comer com os gentios para poder agradar aquelas pessoas judaizantes. Isso chamou a atenção do apóstolo Paulo. E Paulo o repreende. Paulo vai entrar em conflito com o apóstolo Pedro, dizendo que a atitude dele está errada e que nós precisamos nos lembrar do evangelho. Essa história é surpreendente porque nós temos o apóstolo Pedro, o líder da igreja, sendo repreendido por outro apóstolo. Isso já nos ensina uma grande lição, que todos nós estamos suscetíveis a grandes erros, que nós precisamos sempre nos lembrar do evangelho, que nós precisamos sempre ter uma postura de arrependimento, nos lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz todos os dias. Paulo então confronta Pedro dizendo que ele não estava vivendo verdadeiramente de acordo com o evangelho. Ele estava cometendo o pecado de hipocrisia, porque apesar de acreditar que o evangelho era para todas as pessoas, Pedro não estava vivendo o evangelho para todas as pessoas. Ele permitiu que um certo racismo e uma superioridade religiosa tomasse conta do seu coração e na prática ele estava começando a não mais conviver com esse evangelho para todas as pessoas. Uma forma de legalismo, uma forma de dizer que o verdadeiro evangelho é do meu jeito. O verdadeiro evangelho tem que ser aquele que você faça algo mais. E esse legalismo religioso sempre traz consequências negativas. Traz orgulho e insegurança no campo psicológico, porque ou eu me sinto superior às outras pessoas, ou eu sempre me sinto inseguro porque eu não sou aceito por Deus. E o legalismo também traz consequências de exclusão no campo social. Afinal de contas, eu me sinto superior de alguma certa maneira e excluo outras pessoas que não fazem ou não pensam da mesma maneira que eu. Infelizmente, nos nossos dias, nas nossas igrejas, existem muitos exemplos do mesmo erro que o apóstolo Pedro cometeu ali no capítulo 2 de Gálatas. Na teoria nós dizemos que o nosso evangelho é para todas as pessoas, mas na prática nós causamos divisão. Na prática nós vivemos uma certa separação. Acabamos criando sentimentos de que a nossa igreja, a nossa comunidade é superior ou melhor que as outras. A nossa maneira de se comportar
é melhor que outras igrejas. A forma como a nossa igreja faz o louvor é melhor do que aquela igreja faz o louvor. A maneira como o nosso culto é feito é melhor do que a maneira com que o outro culto é feito. Cristãos que são de classes diferentes, que não conseguem interagir, comunidades que são de pessoas muito bem de vidas, que não aceitam bem pessoas que são simples, comunidades que são muito simples, mas esses simples também têm certa resistência e preconceito com aqueles que têm muito, e nós causamos divisões dentro da igreja, até mesmo de uma forma educada, até mesmo de uma forma que não pareça errado. Nós até sentamos do lado de alguém que a gente não gosta muito na igreja. Nós até sentamos do lado do pobre e do oprimido, ou nós até sentamos do lado do negro, daquele que é diferente de mim, mas na prática nós não comemos junto com eles. Na prática nós não conseguimos nos relacionar verdadeiramente com a unidade que o Evangelho nos traz. É exatamente isso que acontece no nosso coração quando o Evangelho não é pleno. Porque quando nós não conhecemos o Evangelho verdadeiramente, nós sempre precisamos de uma autoafirmação. Nós sempre precisamos dizer para nós mesmos que nós estamos bem, que nós somos melhores que outras pessoas. Nós sempre precisamos comparar a nossa vida com a vida de outros e buscar um certo consolo, buscar um certo conforto de que está tudo bem comigo porque olha o jeito que eles vivem, né? Olha para mim, Deus, a minha vida é melhor que a vida daquelas pessoas. Eu não faço aquilo que eles fazem. Olha o jeito que a igreja deles é. Graças a Deus nós temos a nossa igreja que é diferente. Graças a Deus a nossa igreja, a música moderna não é igual àquela outra igreja que prega de uma maneira diferente. Mas aí vem Jesus Cristo e nos apresenta o Evangelho da graça. E quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós descobrimos que sem Cristo nós somos todos impuros, que sem Cristo nós estamos todos separados de Deus, que sem Cristo nós estamos todos na mesma posição e que em Cristo nós somos todos purificados e em que em Cristo nós somos todos iguais. Precisamos então tomar muito cuidado para não cometer o mesmo erro do apóstolo Pedro. De uma forma muito sutil, a gente não consegue comer ou não consegue conviver com aquelas pessoas que pensam diferente de nós, simplesmente para conseguir agradar as outras pessoas. Mas aí vem a resposta do apóstolo Paulo. E Paulo repreende Pedro. E a maneira como Paulo repreende Pedro é surpreendente, é maravilhosa. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a maneira correta de fazer oposição. Ao invés do apóstolo Paulo se apegar simplesmente ao comportamento do apóstolo Pedro, acusando o seu erro, dizendo: Pedro, você está em pecado. Pedro, isso não se faz, isso é errado. Paulo, ele vai de uma maneira diferente. Paulo repreende Pedro usando o Evangelho. Através do Evangelho nós temos a maneira correta de repreender e fazer oposição às pessoas. Ao invés de Paulo chegar para Pedro acusando apenas o seu erro, Paulo apresenta o Evangelho. E o Evangelho diz que sem Jesus Cristo nós somos todos impuros. Então não faz sentido eu achar que eu sou mais puro que outras pessoas. E através do sacrifício de Jesus na cruz, todos nós nos tornamos puros, todos nós nos tornamos aceitos diante de Deus. Então, Pedro, por causa do Evangelho de Jesus, você já foi completamente aceito e reconhecido diante de Deus. Você não precisa dessa postura para ganhar reconhecimento das outras pessoas. Nós já fomos reconhecidos plenamente por Jesus. Quando nós apresentamos o Evangelho, ele abre os nossos olhos para que a gente reconheça os nossos próprios erros. Essa é a maneira como nós devemos repreender as pessoas. No momento que na sua vida de igreja eclesiástica, de líder de célula ou de pastor, você for repreender alguma pessoa por causa de um pecado, por causa de um comportamento que está em desacordo com a Bíblia, não vá simplesmente falando das atitudes dela, dizendo que ela está em pecado, acusando simplesmente o erro dela. Mas vá com a palavra, vá com a Bíblia, vá com o Evangelho. Quando nós repreendemos alguém através do Evangelho, nós dizemos para aquela pessoa: você já foi completamente aceita em Cristo Jesus. E porque você foi completamente aceita em Cristo Jesus, a sua identidade já está definida. Agora pense bem, se diante de Jesus todos nós somos pecadores e impuros e recebemos um perdão, será que nós também não devemos perdoar as pessoas? Se por causa de Jesus nós éramos pobres e Jesus nos adotou como filhos, será que nós devemos aceitar todas as pessoas na nossa comunidade? Através do Evangelho nós encontramos a maneira certa de repreender as pessoas, e foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez com Pedro, e nós temos muito a aprender com o apóstolo Paulo nesse sentido. E agora no versículo 14, Paulo vai trazer pela primeira vez para nós o termo justificação pela fé. Isso é incrível. Paulo resume todo o Evangelho nesse termo: justificados
pela fé. O que Paulo está dizendo é que diante de Deus todos nós somos condenados, diante de Deus todos nós somos impuros, que por causa do nosso pecado nós nos afastamos dele, mas lá na cruz do Calvário, Jesus colocou sobre nós a sua justiça, ele nos tornou justos, nós somos justificados somente pela fé em Jesus. Isso muda a maneira como eu vivo, isso muda a maneira como eu me comporto. E é aí que o apóstolo vai dizer que por causa da lei, ele morreu para a lei. Paulo vai dizer que foi a lei que mostrou para ele que ele não precisa mais da lei, que ele encontrou a fé em Jesus por meio da lei, mas que ele não vive mais pela lei. Como assim? O que isso significa? O que ele está dizendo é que a lei mostra para nós, como eu disse um pouco no último vídeo, que nós não somos capazes de obedecer a Deus completamente. O que Paulo está dizendo não é que ele não obedece mais à lei, que ele não reconhece mais a lei como boa, mas que ele não aceita a lei mais como meio de salvação, porque através da lei ninguém consegue salvar a si mesmo. Foi Jesus quem cumpriu toda a lei e nos justificou. E é nesse contexto que Paulo traz aquele texto tão famoso que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo é que Jesus cumpriu toda a lei no meu lugar, que Jesus já me tornou justo, que quando Deus olha para mim, ele não vê mais os meus erros, os meus pecados, mas ele vê o sangue de Jesus em mim. Isso me traz verdadeira liberdade, porque a vida que agora vivo, não sou eu quem vive. Quando Deus olha para mim, o que ele vê é o selo de Jesus dizendo: fui justificado na cruz do Calvário, não por causa das coisas que eu fiz, não por causa da lei, não porque eu sou superior às outras pessoas, mas simplesmente porque Jesus fez tudo por mim e colocou essa justiça em mim. E agora não existe mais separação ou diferença entre judeus, gentios, gregos, romanos, brasileiros, africanos, franceses, pobre, rico, homem, mulher. Todos nós fomos salvos, purificados através do sangue de Jesus. No próximo vídeo nós continuaremos com o apóstolo Paulo dizendo que o evangelho da graça não é apenas o meio pelo qual nós nos salvamos, mas o evangelho da graça é o meio pelo qual nós crescemos espiritualmente também. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.